Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Joyce Prado. Nós vamos passar agora 10 minutos com Deus, refletindo na palavra, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida. Você que tem nos acompanhado durante a semana sabe que nós estamos aí refletindo no Salmo 127 e eu espero que o Senhor tenha falado muito ao seu coração. Se você ainda não assistiu, as mensagens do início da semana para completar hoje, coloque aí no seu celular para que você possa assistir, para dar continuidade. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos que temos aí disponíveis. Ontem nós falamos a respeito dos filhos que são herança do Senhor, Hoje nós vamos dar continuidade aí nessa palavra, mas antes eu quero ler com vocês o Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá a ele os seus amados, enquanto dorme. Eis que os filhos do Senhor, eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Até aqui. Bom, nós vamos nos deter hoje nessa parte aqui, ó. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Aqui o Senhor, ele nos coloca aí trazendo uma figura de linguagem, onde nos mostra que os nossos filhos, eles são como flecha nas mãos dos valentes. Quem são os valentes? Somos nós, É como se nós fôssemos o arco e os nossos filhos fossem as flechas e nós vamos colocar eles sobre o alvo e nós vamos liberar eles, Mas nós temos que ter em mente que esse alvo, que essa direção, ela é dada por Deus. Então, na verdade, nós não somos o arqueiro, nós somos apenas o arco. O arqueiro é o próprio Deus, é aquele que mostra a direção, que mostra o caminho, para nós, para que nós podemos conduzir os nossos filhos. E uma das coisas que o Senhor nos deixou na sua palavra, é para que nós ensinemos para as crianças o caminho em que elas devem andar e ainda quando velha não se desviará. Ou seja, nós temos que primeiramente ensinar para os nossos filhos o caminho do Senhor. Primeiramente, nós temos que ensinar a palavra do Senhor para eles, Não nos preocuparmos com um futuro somente profissional, Temos que nos preocupar com a vida espiritual deles, que é o primeiro passo, é o primeiro alvo em que nós temos aí que encaminhar essas flechas, Esse é a palavra que o Senhor tem trazido para nós, porque hoje nós temos filhos, os nossos filhos são jovens, amanhã eles são o futuro, da geração, não somente da sociedade, mas da igreja do Senhor. Desta forma, conduzindo os nossos filhos no caminho correto, o próprio Espírito Santo vai direcionando a vida deles, a vida particular, secular, espiritual, amorosa. Eles estando no caminho do Senhor, estando aí buscando a presença de Deus, o Senhor vai mostrando, para eles e para nós, os novos alvos, que terão aí para frente, para que nós possamos aí lançar os nossos filhos. Então não se esqueça disso, O seu filho, ele é uma flecha na sua mão. E essa flecha, ela precisa ter um alvo correto, porque muitas vezes um alvo errado, ele faz com que coisas ruins aconteçam numa família, A criação dos filhos, ela é algo muito sério, ela é uma responsabilidade nossa, porque ela atravessa gerações. Se nós não tivermos a maneira correta de conduzir os nossos filhos, que é através dos princípios de Deus da palavra, nós poderemos ver um grande sofrimento na vida dos nossos netos, dos nossos bisnetos, Nós podemos aí ver muitas vezes os nossos filhos já homens, mulheres, casados e vivendo coisas que muitas vezes foram semeadas
por nós, né? Nós temos essa responsabilidade sobre nós. É claro que em determinado momento eles vão seguir os caminhos, vão tomar as próprias decisões, mas a própria palavra de Deus diz: se você ensinou ele o caminho correto, ainda quando velho ele não se desviará. Ou seja, né? Eles vão talvez ter momentos de tomar atitudes erradas, né? De viver caminhos errados. Isso faz parte da nossa vida terrena, mas eles vão se entender diante de Deus que aquilo que eles estão fazendo é errado. E eles vão se voltar para o Senhor no tempo oportuno. Eles estarão na presença de Deus. Então é algo muito sério essa questão de entender, né, que nós somos aí o arco da qual os nossos filhos vão ser lançados, e nós temos que colocar o Senhor Deus como sendo o arqueiro das nossas vidas para direcionar os nossos filhos. E como nós fazemos isso? Através da oração, através da consagração, buscando em Deus direção. Não podemos agir muitas vezes com a força do nosso braço, como nós aprendemos desde o início desse salmo, né? Não é somente agindo com a força dos nossos braços que nós vamos ter um lar em segurança, em prosperidade, em confiança de Deus. Nós temos que orar, nós temos que consagrar os nossos filhos ao Senhor. Nós, como cristãos, nós apresentamos eles, nós ensinamos o caminho, eles chegam em determinada fase da vida deles, eles escolhem o batismo, né? E nós continuamos aí crescendo a cada dia com eles, né? Em ensinamento. E nós, como pai, nós temos que ser exemplos para os nossos filhos, né? Não adianta você dizer para o seu filho: olha, você não pode roubar, você não pode pegar do seu amiguinho o que não é seu. E aí, em determinada situação, o seu filho vê você agindo de uma forma que não condiz que você tem ensinado ele, né? Porque as crianças, eles observam muito, eles aprendem muito com as nossas atitudes, até mais do que com as nossas palavras. E assim os nossos filhos, né? Nós temos que ter essa consciência de caminhar da forma que nós temos falado, né? Não adianta nós apenas falarmos e não praticarmos aquilo que nós estamos falando, que é o que eu sempre digo nos nossos vídeos. A palavra de Deus diz que o homem que ouve e não pratica as palavras do Senhor, este é um homem imprudente. Então, que nós venhamos ser exemplos nos nossos lares, de mulheres, de homens, né? Como você quer que o seu filho trate a mulher dele? Ele está olhando como você trata a sua mulher. Como você quer que que a sua filha se comporte mediante ao seu esposo, quando ela for já casada? Ela está vendo as suas atitudes, as suas palavras. Se você não respeita o seu esposo, dificilmente a sua filha respeitará o dela. Se você, homem, não respeita a sua mulher, se você fala palavras agressivas, ou até mesmo se tem comportamentos que não condiz com a palavra de Deus, essa é a forma que o seu filho fará, muitas vezes até sendo cristão, até estando dentro da igreja, né? Porque às vezes a gente acha que o fato de nós frequentarmos o culto todos os domingos, levarmos os nossos filhos, isso vai fazer a diferença. Não, a igreja é o lar, a igreja começa na nossa casa, amém? Então essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, uma palavra onde Ele nos ensina que, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da nossa mocidade, assim são os nossos filhos, né? Eles estão sobre as nossas mãos, sobre os nossos cuidados, e nós vamos lançá-los, né? Nós vamos lançá-los no alvo. E qual é o alvo? O alvo é Cristo, né? Nós vamos conduzir eles na palavra de Deus, ensinando eles a confiarem no Senhor, ensinando eles que o Senhor dá a eles enquanto dormem, ensinando eles que não adianta eles apenas trabalhar, ter dinheiro, e muitas vezes o dinheiro ser o Deus da vida deles, né? Não adianta. Nós temos que ensinar eles a confiar no Senhor e ser conduzidos na presença de Deus. Amém? Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo. E eu te espero aqui amanhã para nós encerrarmos essa parte, né?
essa última parte do Salmo 127. Até mais, e eu te espero por aqui.